Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Uchiha que despertou. Capítulo 90, Colar do Demônio de Chamas. Sob a sugestão razoável de Uchiha Ryun, e com a pressão do Manjeki Sharingan, a Akatsuki acabaram cedendo e assinaram o acordo. Não havia outra escolha. Se não pagassem essa quantia, não se sentiriam tranquilos. Se as duas aldeias estivessem em guerra e Konoha interferisse repentinamente, nem Komogakure nem Vagakure poderiam se dar ao luxo de ignorar a situação. Por isso, era melhor pagar um depósito de segurança para garantir que Konoha não se envolvesse. Após assinarem o acordo, os dois partiram sem olhar para trás, embora Anbu os escoltasse pessoalmente até os portões da vila. Se algo acontecesse com eles dentro da vila, não seria nada bom. Depois de terminar isso, Hiruzen Sarutobi deu um sinal de positivo para Uchiha Ryun. Esse garoto é realmente incrível, até mesmo conseguir dinheiro com um acordo de paz. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Isso não é nada, apenas uma simples manobra política. No fim, a questão foi resolvida. Konoha não participaria da guerra entre Komogakure e Vagakure, mas as duas vilas forneceriam apoio material, em outras palavras, dinheiro de proteção. Após discutirem por um tempo, os anciãos de Konoha encerraram a reunião. Ao sair, Uchiha Ryun viu Tsunade encostada na janela, contemplando a paisagem lá fora. Sua figura graciosa e beleza angelical o fizeram paralisar por um instante. Então ele caminhou até ela por trás, colocou a mão esquerda em sua cintura e aproximou o rosto do dela. As pupilas de Tsunade se contraíram e seu corpo tremeu levemente. Mas sentindo sua presença familiar, ela não reagiu e em vez disso perguntou suavemente, "Terminou?" "Sim, feito." Uchiha Ryun sorriu. "Já que você terminou, que tal me acompanhar em um passeio hoje?" Tsunade virou a cabeça, olhando para o rosto bonito dele. "Claro." Uchiha Ryun assentiu. Tsunade se levantou e caminhou até o lado esquerdo dele, entrelaçando seu braço com o dele. Os dois saíram do prédio do Hokage dessa forma. O tempo lá fora estava lindo, céu limpo com nuvens brancas. A localização geográfica da Terra do Fogo era a mais temperada e pacífica entre as 5 grandes nações, rica em recursos e vista como um alvo principal pelas outras 4. Mas agora, graças à poderosa força militar de Konoha, as suas conquistas na Terra da Chuva e na Terra do Vento, e a guerra em curso entre a Terra da Terra e a Terra do Relâmpago, Konoha estava relativamente calma. De braços dados, os dois caminhavam pela rua, um homem bonito e uma mulher linda como um casal perfeito. Além disso, como todo o clã Uchiha havia participado da guerra, a atitude dos aldeões em relação a eles havia mudado. Agora, ao verem Uchiha Ryun e Tsunade juntos, eles sorriram afetuosamente. "Ryun, olha ali." Tsunade apontou para uma barraca não muito longe. Uchiha Ryun seguiu seu dedo fino e viu, aquela barraca tinha muitas pedras bonitas. "Vamos dar uma olhada." Uchiha Ryun sorriu. Tsunade assentiu. "Sim." Os dois caminharam tranquilamente até a barraca. O vendedor ergueu os olhos, surpreso ao ver a famosa Lady Tsunade. Então, ao notar o homem ao lado dela, vestido com o manto preto do clã Uchiha, ele percebeu que aquele devia ser o lendário guerreiro Mil Mortes, Uchiha Ryun. "Lady Tsunade e Lord Ryun, olá. O que gostariam de comprar?" O vendedor sorriu, apontando para os itens no chão. Ele era apenas um pequeno comerciante, que ocasionalmente negociava jade, peles e prataria. Nunca imaginou que encontraria clientes tão importantes hoje. Tsunade soltou o braço de Uchiha Ryun e apontou para um pingente no chão. Em seguida tirou o pingente azul que usava no pescoço, segurou-o na mão e pegou um idêntico na barraca. A única diferença era que este era vermelho. Uchiha Ryun ficou estupefato. Na história original, não havia apenas um pingente desses. O que Tsunade usa? Como pode haver outro agora? Tsunade sorriu. "Ryun, o que você acha deste pingente? É a primeira vez que vejo um tão parecido com o que o vovô me deu. Coloque-o e me mostre. Vai ficar parecendo um conjunto de casal." Uchiha Ryun assentiu e colocou o pingente em volta do pescoço. Instantaneamente sentiu seu chakra de natureza ígnea aumentar. O que está acontecendo? Mas para evitar chamar a atenção de Tsunade e do vendedor, ele rapidamente suprimiu o chakra. Jin. O sistema detectou que o roxo obteve um item raro, Colar do Demônio de Chamas. Pode ser reciclado por 990 mil pontos. O roxo irá reciclá-lo? A voz do sistema estava repleta de entusiasmo, expectativa e ganância. Uchiha Ryun congelou. 990 mil pontos. Isso significa que eu poderia obter instantaneamente o Manjeki Eterno, ou Corpo Sábio. Espera aí não. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se o sistema está oferecendo um preço tão alto, seu valor real deve ser muito maior. Ignorando o sistema, ele sorriu e perguntou, "Chefe, quanto custa este colar?" O vendedor deu uma olhada rápida. "Ah, essa peça defeituosa?" Ele só a trouxe de volta porque o formato parecia bonito. Ele nunca imaginou que Uchiha Ryun se interessaria por ela. Ao ver a expressão neutra de Uchiha Ryun, ele hesitou antes de dizer, 2 milhões de ryu. Que tal? Uchiha Ryun franziu a testa. "Estou aqui para comprar algo, não para ser enganado." O coração do vendedor deu um salto. "Bem, já que são Lady Tsunade e Lord Ryun, vendo para você por 1 milhão de ryu. Leve se quiser." Uchiha Ryun ficou aliviado. O vendedor claramente não conhecia o verdadeiro valor daquele colar. Mas ao ver a rapidez com que ele reduziu o preço pela metade, Uchiha Ryun percebeu que ainda estava muito caro. Tsunade, no entanto, estava ansiosa para pagar.
mas Uchiha Ryun a deteve e balançou a cabeça. Então ele disse, 5.000 ryu. 5.000? Lord Ryun, está brincando? Esta é jade vulcânica de alta qualidade. Está oferecendo 5.000? Talvez devesse procurar outro lugar. O vendedor acenou com a mão em sinal de desdém e se preparou para se sentar novamente. Ele havia percebido o impulso inicial de Tsunade em pagar, então estava confiante. Mesmo que negociassem, o preço não cairia muito. Mas Uchiha Ryun era implacável, reduzindo o preço em 995.000 ryu de uma só vez. Uchiha Ryun sorriu com desdém. Chefe, você se esqueceu? Sou do clã Uchiha. Com a percepção do Sharingan, consigo distinguir o real do falso num piscar de olhos. Uma peça de jade defeituosa e você está vendendo por 1 milhão. Não tem medo de que a polícia o prenda por fraude? Uchiha Ryun bufou. Originalmente, ele deveria assumir o comando da polícia do chefe do clã, mas a invasão de Sunagakure atrasou os planos. O coração do vendedor afundou. É verdade, Uchiha Ryun tem o Sharingan. Ele consegue dizer se é falso. Mesmo assim, tentou negociar, afinal, ele havia comprado jade por 4.000 ryu. 10.000. Nem um único ryu a menos. Eu paguei 10.000. Senhor Ryun, por favor, tenha piedade de mim. Nós, pequenos comerciantes, passamos por dificuldades, implorou o vendedor. Tudo bem. Já que estamos todos tentando sobreviver, vou aceitar o prejuízo e pagar 10.000 por este pingente. Uchiha Ryun suspirou e o vendedor relaxou. Pelo menos lucrei 6.000. Assim que a transação foi concluída, Uchiha Ryun finalmente sorriu, um gesto que deixou Tsunade e o vendedor atonitos. Capítulo 91, Chamas Douradas, Churrasco. Ryun segurou firmemente o colar do demônio de chamas. Respirou fundo, e em seguida, ativou lentamente o chakra da natureza do fogo dentro de seu corpo. Num instante, uma onda de chamas vermelhas furiosas irrompeu de sua mão, como um violento dragão de fogo alçando o voo para o céu. Contudo, algo chocante aconteceu. As chamas vermelhas intensas transformaram-se instantaneamente em chamas douradas deslumbrantes. Essas chamas douradas pareciam conter energia infinita, e a alta temperatura que emitiam excedia em muito o limite das chamas comuns. Nesse instante, o colar do demônio da chama, que antes parecia um tanto defeituoso como um jade comum, de repente emitiu uma luz brilhante. Conforme a luz piscava, a textura do colar mudava gradualmente, transformando-se rapidamente de sua aparência inicial defeituosa em um jade de alta qualidade com uma cor quente e translúcida. O lojista que estava por perto testemunhou tudo e seu coração já estava tomado pelo choque. Ele praguejou mentalmente, maldito Uchiha Ryun. Como pude não ver que isso era tão valioso? Eu só vendi para ele por 10.000 ryu. Perdi muito, perdi feio. Do outro lado, Tsunade também ficou chocada com a cena diante de si. Seus belos olhos brilharam de surpresa e inconscientemente ela cobriu a boca com a mão. Claramente nem mesmo Tsunade esperava que aquele colar aparentemente comum tivesse um efeito tão mágico. Nesse momento, ela não pôde deixar de pensar, sem falar em meros 10.000 ryu, mesmo que custasse 2 milhões de ryu, obter tal tesouro valeria absolutamente a pena. Quando as deslumbrantes chamas douradas apareceram, os mercadores ao redor imediatamente sentiram uma onda de calor intenso vindo em sua direção. Todos olharam atonitos e involuntariamente deram alguns passos para trás para evitar a temperatura escaldante. Quanto ao Uchiha Ryun, ele ergueu levemente o canto da boca com uma expressão orgulhosa. Com um grito suave recolheu instantaneamente o chakra liberado. Ao retrair o chakra, as chamas douradas dissiparam-se rapidamente como a maré que recua. Imediatamente depois, Uchiha Ryun colocou o colar do demônio das chamas em volta do pescoço com firmeza. Din, 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 din. Uma série de sons de notificação nítidos e rápidos soaram continuamente, como se estivessem prestes a estourar os tímpanos. Contudo, Uchiha Ryun ignorou isso. Ele pensou consigo mesmo, brincadeiras à parte, que o fato de o sistema emitir sons tão frequentes era prova suficiente de que aquele item não era algo comum. Afinal, era um tesouro que poderia melhorar significativamente a qualidade de seu chakra e aumentar consideravelmente o poder do jutsu de natureza de fogo. Tsunade, que estava por perto, viu Uchiha Ryun obter um tesouro tão precioso e uma expressão de felicidade surgiu em seu rosto. Ela sorriu e o parabenizou. Ryun, isso é ótimo. Parabéns por ter obtido um tesouro tão incrível. Uchiha Ryun ouviu isso e com um leve sorriso nos cantos da boca, respondeu. Se não fosse por você, Tsunade, que queria ir às compras, e por coincidência, gostou deste colar à primeira vista, eu provavelmente não teria descoberto essa pechincha escondida. Após dizerem isso, os dois se olharam e sorriram, com os olhos cheios de doçura e felicidade. Naquele instante, eles ignoraram completamente os sentimentos do lojista ao lado. O rosto do lojista estava tomado pela amargura e lágrimas brotaram em seus olhos. Ele estava arrependido. No entanto, a transação já estava concluída. De acordo com as regras, uma vez que o dinheiro e as mercadorias foram trocados, não havia espaço para arrependimento. Embora relutante, ele só pôde acenar com a mão impotente e insistir. Vocês dois, depressa e vão embora. Vão. Uchiha Ryun e Tsunade naturalmente não se importaram com a reação do lojista. Os dois trocaram olhares afetuosos. Então, Tsunade obedientemente colocou o colar e segurou delicadamente o braço de Uchiha Ryun.
Como um casal apaixonado, eles partiram novamente, prontos para continuar aproveitando a diversão das compras. Enquanto caminhavam, o Uchiha Ryun de repente se lembrou de algo e perguntou ao sistema: Sistema, quais são exatamente os efeitos mágicos deste colar do demônio das chamas? No entanto, o que o aguardava era o silêncio. Vendo que o sistema não respondia, o Uchiha Ryun não pôde deixar de franzir a testa e perguntar novamente: Sistema, por que você não diz nada? Será que ainda está escondendo algum segredo de mim? Mas por mais que ele insistisse, o sistema permanecia em silêncio e não respondia. O Uchiha Ryun sorriu. Não importava. Se o sistema não dissesse nada, ele o exploraria lentamente no futuro. Um tesouro capaz de mover o sistema definitivamente não se resumia a melhorar a qualidade da chama. Em seguida, o Uchiha Ryun e Tsunade caminhavam lado a lado, passeando tranquilamente pelas ruas movimentadas. A luz do sol brilhava sobre eles, projetando duas longas sombras. Em pouco tempo chegaram em frente ao famoso restaurante de churrasco do clã Akimishi. O restaurante estava lotado e um aroma tentador preenchia o ar. A pessoa atrás do balcão era ninguém menos que o próprio Akimishi Torifu. Akimishi Torifu viu o Uchiha Ryun e Tsunade, e seu rosto imediatamente se iluminou com um sorriso caloroso. Ele rapidamente deu um passo à frente e disse em tom amigável: Ryun, Lady Tsunade, sua visita à minha humilde loja hoje é uma verdadeira honra. Por favor, entrem e não deixem de experimentar o delicioso churrasco em nossa loja. Enquanto falava, ele gesticulou com entusiasmo para que os dois se sentassem. O Uchiha Ryun viu isso e rapidamente sorriu e acenou com a mão, respondendo humildemente: Torifu-senpai, você é muito educado. Você era um dos guarda-costas pessoais do segundo Hokage, uma pessoa de grande virtude e prestígio. Como ousaríamos aceitar ser chamados de senhora e coisas do tipo? Poder vir aqui e comer churrasco é uma honra para nós. Depois de dizer isso, ele sorriu e trocou um olhar com Tsunade. Sim, Torifu Ojizan, você é da mesma geração que meu mestre, Hiruzen Sarutobi. Se você nos chamar de senhora ou algo do tipo, isso seria realmente inapropriado. Não é apropriado. Tsunade falou rapidamente, com o rosto tomado pela ansiedade. Enquanto falava, gesticulava com as mãos, como que para enfatizar a gravidade da situação. Akimishi Torifu observou com interesse as duas pessoas à sua frente. Seus movimentos eram quase completamente sincronizados, como se os tivessem ensaiado previamente. Ele não conseguiu conter o riso. Haha, ótimo, ótimo. Já que vocês dois pombinhos escolheram um restaurante de churrasco deste tio, então hoje, este tio vai oferecer a vocês dois um rodízio de comida de graça. Ao ouvirem isso, o Uchiha Ryun e Tsunade se entreolharam, ambos sentindo-se um pouco envergonhados. Eles estavam prestes a dizer algo para recusar quando Akimishi Torifu acenou com a mão para interrompê-los. Muito bem, muito bem. Se um ancião diz que é de graça, então é de graça. Não é permitido recusar. Caso contrário, este tio ficará bravo. O Uchiha Ryun e Tsunade trocaram um sorriso impotente. Diante da firmeza de Akimishi Torifu, sabiam que qualquer recusa adicional seria inútil, então apenas assentiram em concordância. Capítulo 92 – Alimentação do casal. Devido ao prestígio que possuíam na época, o Uchiha Ryun e Tsunade foram acomodados por Akimishi Torifu em uma sala reservada no segundo andar. O que intrigou o Uchiha Ryun foi a ausência de um cardápio. Depois de perguntar a Akimishi Torifu, ele descobriu que Torifu planejava servir todos os tipos de carne grelhada disponíveis. Eles poderiam pedir mais do que quisessem. Tanto o Uchiha Ryun quanto Tsunade ficaram lisonjeados e não puderam deixar de sentir que Akimishi Torifu era realmente uma boa pessoa. Servir apenas uma porção de cada tipo de carne grelhada custaria quase 8.000 ryu, sem mencionar os pedidos adicionais caso quisessem mais. Akimishi Torifu foi incrivelmente generoso. Logo, o garçom trouxe prato após prato com os cortes de carne mais tenros e frescos. As fatias eram marmorizadas em tons de vermelho e branco, brilhando com uma camada de óleo dourado. A carne já havia sido previamente marinada. Até mesmo o Uchiha Ryun não conseguiu conter a salivação. A carne crua parecia tão apetitosa que ele sentiu vontade de comê-la assim mesmo. Era a primeira vez que ele comia carne grelhada desde sua transmigração. Na época em que assistia animes, ele sempre achava que a carne grelhada do clã Akimishi devia ser deliciosa. Tanto que em vários jogos, a carne grelhada do clã Akimishi aparecia frequentemente como um item. Após arrumar a carne, o garçom acendeu o carvão e colocou a grelha em cima. Vendo que já estava na hora, Akimishi Torifu sorriu e disse: Por favor, aproveitem a refeição. Em seguida, saiu da sala reservada, fechando a porta atrás de si. Também instruiu os funcionários a ficarem de guarda do lado de fora, prontos para atender a quaisquer pedidos dos estimados convidados e servir os pratos imediatamente. O Uchiha Ryun pegou uma fatia de carne com seus dashis e a colocou na grelha. Num piscar de olhos, seu Mangekyou Sharingan se ativou. Ele observou a textura da carne cozinhar gradualmente sob o calor do carvão. No instante em que a vermelhidão desapareceu completamente, ele ergueu a carne com a pinça e a colocou no prato de Tsunade. Tsunade ficou estupefata, e então seus lábios se curvaram num sorriso. Hehe, a primeira mordida do Ryun para mim. Que fofo. Só de olhar, já parecia delicioso. Como poderia não ser delicioso? Ele até ativou seu Mangekyou Sharingan, observando cada célula da carne até o ponto perfeito de cozimento, nem crua nem passada demais antes de pegá-la. Tsunade sorriu e disse: Obrigada, Ryun. Ela pegou a carne grelhada com os pauzinhos e a colocou na boca. Os olhos de Uchiha Ryun brilharam. E aí, está bom?
Ele estava um pouco nervoso. Era a primeira vez que grelhava carne para uma garota, e ele tinha sido extremamente cuidadoso. Ele nem sequer ativou o Manjek Sharingan para isso. Manjek, com um dono como você, ganhei na loteria do azar. Que delícia, Ryun. Macia, tenra, perfumada. Esta é a melhor carne grelhada que já comi. Os olhos de Tsunade brilharam enquanto ela a elogiava sinceramente. Se não fosse delicioso, aí sim seria o verdadeiro problema. Chocante. Um certo ninja Uchiha ativa seu Manjek Sharingan em um acesso de raiva, tudo por causa de carne grelhada. Seria isso a distorção da natureza humana ou o colapso da moralidade? Ao ver isso, Uchiha Ryun relaxou. Saber que Tsunade estava gostando o deixou mais tranquilo. Então ele continuou grelhando. Quando estava prestes a pegar outra fatia para Tsunade, ela se antecipou e ofereceu um pedaço a ele primeiro. Uchiha Ryun congelou e então percebeu Tsunade corando enquanto dizia: eu também costumo vir ao churrasco do Akimishi Ryun. Experimente minhas habilidades na grelha. Naquele momento seu coração se aqueceu. O amor é recíproco. Você me alimenta, então é claro que eu também te alimentarei. Uchiha Ryun colocou a carne que havia grelhado no prato de Tsunade, aceitou dela e o levou à boca. Doce, perfumado, pegajoso, macio e saboroso, tudo explodiu em suas papilas gustativas de uma só vez. Delicioso. Não apenas delicioso fisicamente, mas também espiritual e psicologicamente satisfatório. Era a primeira vez que ele comia carne grelhada por alguém do sexo oposto que não fosse sua mãe. Ryun, por que você está chorando? Tsunade perguntou depois de terminar a carne que Uchiha Ryun acabará de lhe dar. Ela olhou para cima e percebeu sua expressão. Uchiha Ryun ficou surpreso. Será que estava mesmo? Ele tocou a bochecha e sentiu umidade. Ao mesmo tempo percebeu algo, seu poder de visão havia aumentado. Agora ele conseguia enxergar ainda mais longe. Deve ser porque a carne que você grelhou estava tão deliciosa que eu chorei sem perceber. Haha, brincou Uchiha Ryun, demonstrando um forte apelo emocional que fez Tsunade corar e secretamente se alegrar. Tsunade sentou-se em sua cadeira, com as pernas balançando sob a mesa. Os cantos de seus lábios se curvaram involuntariamente para cima, revelando sua alegria. Ela mordeu levemente a ponta dos hashis, rindo bobamente para si mesma. Uchiha Ryun estava um pouco confuso. Por que seu poder ocular havia aumentado apenas por comer carne grelhada? Ele perguntou ao seu sistema. Jin, o clã Uchiha é um clã de amor. Alegria, raiva, tristeza e felicidade são todas emoções, e as emoções influenciam diretamente o poder ocular. Acontece que o poder da raiva é muito forte, fazendo com que as pessoas acreditem erroneamente que seja um poder amaldiçoado. Uchiha Ryun assentiu, compreendendo. Então era assim que funcionava. Ele olhou para a expressão de alegria de Tsunade, sentindo um calor no coração. Então, sem parar de grelhar, ativou seu Manjek Sharingan novamente e continuou grelhando a carne com meticuloso cuidado. O som crepitante do óleo e o aroma irresistível da carne enchiam o ar. Os dois se revezavam grelhando um para o outro, alimentando-se mutuamente com cada pedaço. A refeição durou até às 15 horas, quando finalmente terminaram. Ao saírem da sala, o garçom, ao ouvir o barulho, correu até o caixa para avisar a Kimichi Torifu. Torifu sorriu, deu um tapinha no ombro do garçom e disse: bom trabalho. Pretendo promovê-lo a gerente em 2 meses. O garçom imediatamente fez uma reverência e disse: obrigado, gerente da loja. A Kimichi Torifu acenou com a mão, e o garçom entendeu, retornando às suas funções. Enquanto isso, Torifu subiu as escadas alegremente. Agora que Uchiha Ryun era um ancião de Konoha, um ancião do clã Uchiha, o homem que Tsunade favorecia, e que ostentava títulos como Deus Militar e Assassino de Ouro Carmesim, Torifu naturalmente o tratava com a devida importância. Assim que Uchiha Ryun e Tsunade abriram a porta para sair, deram de cara com a Kimichi Torifu. Torifu sorriu amplamente e perguntou: Ryun, Lady Tsunade, o que acharam da carne grelhada? Gostaram? Uchiha Ryun sorriu. Extremamente delicioso, tio Torifu. Obrigado pela sua hospitalidade. Ele então estendeu a mão para pegar o dinheiro, mas Torifu o impediu imediatamente. Ei, o que você está fazendo? Está tentando constranger seu tio Torifu? Guarde isso, sério. De jeito nenhum Torifu aceitaria pagamento por essa refeição. Tsunade puxou a manga de Uchiha Ryun. Ryun, o tio Torifu tem razão. Uchiha Ryun pensou por um momento e então assentiu. Muito bem, então obrigado, tio Torifu. Com a chegada do ano novo, irei visitar Tsunade e levar presentes para incomodá-lo novamente. A Kimichi Torifu ergueu uma sobrancelha e riu. Venham, não precisam trazer presentes. Vou preparar grandes envelopes vermelhos para você e para Lady Tsunade. Hahaha. Perfeito. Isso fortaleceria ainda mais o relacionamento entre as famílias. O que a Kimichi Torifu valorizava era o clã Uchiha liderado por Uchiha Ryun, não os arrogantes Uchiha do passado. Para ser preciso em seu coração, o status e as habilidades de Uchiha Ryun estavam crescendo rapidamente. Com apenas 18 anos, sua força já havia alcançado o nível de um Kage. Uma verdadeira potência. Quando atingisse seu auge aos 30 anos, quem sabia até onde ele chegaria? Talvez um dia ele até alcance a grandeza daqueles 2 shinobi lendários. Portanto, fazer amizade com Uchiha Ryun era absolutamente necessário. A Kimichi Torifu também instruiu o garçom a trazer 2 garrafas de leite fresco para eles. Bebam antes de dormir. Ajuda a dormir. Obrigado, tio Torifu, disseram em uníssono.
Torifu ficou parado à porta, acenando para eles com um sorriso que permaneceu mesmo depois de suas figuras terem desaparecido de vista. Só então ele retornou à loja para continuar trabalhando. Acho que o cotidiano também deveria ser registrado. O que vocês acham? Capítulo 93. Relutância. Reunião do clã. Os dois caminhavam com leite nas mãos. Uchiha Ryun comprou algumas roupas e joias para Tsunade. Ao anoitecer, passearam pelas ruas da vila, comendo petiscos como takoyaki, dango tricolor e biscoitos de camarão com sakura. Quando o toque de recolher se aproximou, Uchiha Ryun acompanhou Tsunade até em casa. Na entrada do complexo do clã Senju, Tsunade puxou a manga de Uchiha Ryun, fazendo beicinho com relutância. Que tal? Que tal você ficar na minha casa esta noite, Ryun? Está tarde e pode não ser seguro voltar. Assim que Tsunade disse isso, os ambu escondidos franziram os lábios. Que tipo de desculpa era essa? Uchiha Ryun em perigo? O homem que matou 1000 com uma única espada e esmagou o terceiro Kazekage com areia de ferro, ele estaria inseguro em Konoha? Uchiha Ryun acariciou suavemente a cabeça de Tsunade e disse baixinho, comporte-se. Agora não é o momento certo. Ficar na sua casa não seria apropriado e poderia gerar fofocas. Nesse momento, ele não podia passar a noite na residência do clã Senju. Antes era porque ele havia desmaiado e ainda era uma figura desconhecida. Trazê-lo de volta naquela época não teria chamado a atenção. Mas agora, tanto na vila quanto no clã Uchiha, ele era uma figura de altíssimo escalão. Cada movimento, cada palavra, era minuciosamente observado. Que fofoca! Quem se atreve a falar de nós? Vou contar para a vovó, Tsunade resmungou. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Tudo bem, tudo bem. Tsunade, não é como se não fossemos nos ver amanhã. Depois de alguma insistência, Tsunade finalmente soltou Uchiha Ryun. Ela entendeu o raciocínio. Ela só não queria se separar dele e queria ser mimada. No fim, Uchiha Ryun deu-lhe um rápido beijo nos lábios, abraçou-a por um instante, acenou em despedida e foi embora. Tsunade observou até que a figura de Uchiha Ryun desaparecesse de vista antes de suspirar. Ela realmente queria se casar. Então, voltou ao seu comportamento habitual, empurrando o portão com força, apenas para ouvir um grito de espanto. Ai! Navaki, que estava encostado na porta, caiu de costas, agarrando o traseiro com um sibilo de dor. Então veio o olhar mortal de Tsunade. O que você está fazendo, Navaki? Seu tom frio carregava o peso da dominância fraterna. Eu, minha linda, gentil e amável irmã mais velha, eu estava apenas passando por aqui. Acredite em mim? Navaki não estava mentindo. Ele realmente estava passando por ali, mas quando ouviu as vozes de sua irmã e de Ryun, parou para escutar a conversa. Tsunade estreitou os olhos, pensando consigo mesma, é melhor que esse irmão vá embora. Mas como estava de bom humor hoje, o pouparia. TCH. Da próxima vez não fique bisbilhotando. Escute à vontade, se quiser. Então, virou-se e foi para o seu quarto. Navaki suspirou aliviado. Felizmente sua irmã estava de bom humor hoje. Mas ele realmente admirava Ryun. Lidar com uma irmã com um temperamento tão explosivo, não gentil e amável, era realmente impressionante. Quanto a ouvir com atenção da próxima vez? De jeito nenhum. Se ele fizesse isso, poderia apanhar até ficar irreconhecível. O mundo adulto é tão complicado. Há melhor ir ler o novo livro do Jiraiya. Ouvi dizer que está vendendo bem. Cantarolando uma melodia, Navaki dirigiu-se ao seu quarto. Os irmãos moravam em direções opostas, nem muito perto, nem muito longe. Enquanto isso, Uchiha Ryun caminhava pela noite. Normalmente, qualquer pessoa na rua a essa hora seria parada pela polícia militar de Konoha ou escoltada para casa. Mas quem ousaria deter, questionar ou prender Uchiha Ryun? Ao chegar aos portões do clã Uchiha, os guardas os abriram imediatamente, com os olhos ardendo de admiração. Toda grande guerra produzia shinobi lendários e agora, o mais famoso era Uchiha Ryun, o deus militar, o matador de ouro carmesim. Ele trouxe orgulho ao clã Uchiha, os integrou em Konoha e se tornou um dos anciãos mais jovens na liderança da vila. Ancião, por favor, entre. O chefe do clã convocou todos os membros de alta patente para uma reunião. Eles estão esperando por você desde a tarde, disse um guarda respeitosamente. Só uma figura como Uchiha Ryun conseguiria fazer o chefe do clã, os anciãos e os guerreiros de elite esperarem por ele a tarde toda. Uchiha Ryun pescou. Entendi. Vocês dois trabalharam duro. Em seguida, ele tirou 2 notas de 2000 ryu e as entregou. E isso é demais, sexto ancião. Os guardas balançaram as mãos em sinal de recusa. Uchiha Ryun franziu a testa. Aceite. Somos do mesmo clã. Não há necessidade de tanta distância. Os 2 guardas trocaram olhares, em seguida fizeram uma profunda reverência. Entendido. Obrigado, sexto ancião. Uchiha Ryun assentiu com a cabeça e entrou. Um guarda o conduziu até o salão de reuniões, anunciando na porta, o sexto ancião chegou. Os Uchihas lá dentro se endireitaram imediatamente, os olhos brilhando de excitação e alegria. Ele está aqui! Ele está aqui! O homem que carrega a glória do clã chegou. Uchiha Hirotomo observou a cena e assentiu. Pela primeira vez, o clã Uchiha estava unido, sem facções, sem divisões, todos aguardando pacientemente por Uchiha Ryun. Isso significava que seu prestígio agora superava até mesmo o do chefe do clã. Mas Hirotomo não sentia ressentimento. Em vez disso, estava satisfeito. Enquanto os Uchiha permanecessem unidos, seriam imparáveis. Uchiha Ryun empurrou as portas do salão de reuniões, com seu Manjeki Sharingan ativado. Os Uchiha gritaram em uníssono, sexto ancião.
o salão silencioso irrompeu em vozes cheias de reverência. Uchiha Ryun simplesmente assentiu com depois procurou seu lugar, apenas para descobrir que o único espaço vazio era uma almofada ao lado de Uchiha Hirotomo. Suas pupilas se contraíram. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Vendo sua surpresa, Hirotomo sorriu. Ele estava falando sério. Daquele momento em diante, o status de Uchiha Ryun seria igual ao seu. Em meio ao apoio fervoroso do clã, Uchiha Ryun ajoelhou-se sobre a almofada. Observando a sala, não viu insatisfação ou desafio, apenas respeito, respeito e ainda mais respeito. Uchiha Hirotomo pigarreou. Agora que Ryun está aqui, declaro oficialmente iniciada a reunião. Todos aplaudiram, inclusive Uchiha Ryun, que se sentiu um pouco envergonhado. Depois da reunião do Hokage, ele passou o dia inteiro fora, enquanto o clã o esperava. Hirotomo deveria ao menos ter me avisado. Alheio aos seus próprios pensamentos, Hirotomo iniciou a reunião. Este é um resumo da Segunda Guerra, um marco para o clã Uchiha nesta nova era. Na Segunda Guerra Mundial Shinobi, na frente de Suna, nosso clã enviou 1000 Shinobi, perdendo apenas 200. Entre eles 40 eram Jonin, 60 Chunin e 100 Genin. Isso nos dói profundamente. Os Uchiha abaixaram a cabeça. No entanto, aniquilamos mais de 2000 inimigos, uma proporção de baixas de 1 para 10. Incluindo as mortes pessoais de Ryun, o total ultrapassa 5.000, 1 para 25. Essa batalha consolidou o clã Uchiha como o maior do mundo Shinobi. Além disso, agora estamos totalmente integrados a Konoha, uma dupla bênção. Os olhares dos Uchihas ardiam em direção a Ryun, seus olhos repletos de fanatismo. Sem o clã Uchiha não haveria glória para o clã Uchiha nem integração em Konoha. Todos esses benefícios derivaram dele. Uchiha Ryun acenou com a mão. Isso só foi possível graças à confiança do chefe do clã e dos irmãos que confiaram suas vidas a mim. O resultado não é só meu, pertence a todos nós. Os Uchiha irromperam em aplausos. Hirotomo olhou para Ryun profundamente com satisfação nos olhos. Então, ele anunciou. Portanto, decidi confiar a força policial militar de Konoha inteiramente a Ryun. Acredito que sob sua liderança como ancião de Konoha, ancião Uchiha, deus militar e matador de ouro carmesim, a força policial Uchiha só se fortalecerá. Uchiha Ryun ficou atônito. Tão repentino? Capítulo 94, Reformas. Uchiha Ryun se levantou em meio aos aplausos da multidão e começou seu discurso. Graças à confiança do líder do clã e de nossos companheiros, eu, Uchiha Ryun, darei o meu melhor como chefe da força de segurança. No entanto, devo deixar uma coisa bem clara antes. De agora em diante, os membros da força de segurança não serão limitados apenas ao nosso clã Uchiha. A primeira parte de sua declaração fez com que todos assentissem com sorrisos, mas a segunda parte fez com que alguns membros do clã franzissem a testa. Devido à autoridade e força de Uchiha Ryun, ninguém ousava se opor a ele abertamente. Uchiha Hirotomo simplesmente fechou os olhos. Aquilo não era mais sua responsabilidade. Agora, ele só cuidava dos assuntos do clã e não da vila, o que tornava sua carga de trabalho muito mais leve. Quanto aos planos de Ryun, eles dependeriam de suas próprias habilidades. Uchiha Ryun percorreu a sala com o olhar, observando as reações de todos. Com um sorriso frio, perguntou: sabem por que os aldeões nos detestavam tanto? A multidão respondeu: não sabemos. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Se vocês fossem aldeões ou vendedores ambulantes, ficariam felizes se a força de segurança os expulsasse? Os aldeões só querem ganhar algum dinheiro, mas são punidos por perturbar a ordem pública. Vocês esperam que eles reflitam sobre suas ações? Além disso, quando lidamos com pessoas problemáticas, como as prendemos? Com frieza, emitindo advertências e, se não obedecerem, recorrendo à força? Sim, estamos seguindo as normas, mas será que essas pessoas se importam com isso? Após Uchiha Ryun terminar de falar, os membros do clã já não eram tão teimosos como antes. Em vez disso, começaram a pensar com cuidado. Todos vocês são cidadãos cumpridores da lei, e nós sabemos disso. Mas a aplicação da lei inevitavelmente deixará algumas pessoas infelizes ou rebeldes. Nesse ponto, devemos considerar se a lei é mais importante do que o sentimento humano. Aqui devo enfatizar, a lei é mais importante. Mas os procedimentos, os métodos de aplicação e as atitudes são igualmente importantes. Uchiha Ryun usou muitos termos novos que os Uchiha não entenderam completamente, mas mesmo assim os acharam impressionantes. A aplicação da lei sempre ofenderá aqueles que a infringem. No passado, simplesmente prendíamos as pessoas e as levávamos embora sem dizer uma palavra. Com tantos moradores observando, como eles saberiam o que vocês estão fazendo? Depois de prender alguém, vocês não dizem nada, mantendo a cabeça erguida como se estivessem orgulhosos. O que vocês estão tentando provar? Nesse momento, Uchiha Ryun bateu com força na mesa. O líder do clã, Uchiha Hirotomo, engoliu em seco, nervoso, e lançou um olhar cauteloso para Uchiha Ryun, pensando consigo mesmo: irmão, fique tranquilo. Os membros do clã Uchiha baixaram a cabeça em silêncio, pois as palavras de Uchiha Ryun descreviam perfeitamente seu comportamento passado. Não me importa como vocês aplicavam a lei antes. De agora em diante, ouçam com atenção. Ao prender alguém, primeiro se identifiquem. Depois, entregarei a cada um de vocês um distintivo de policial. Mostrem-no antes de efetuar a prisão. Então anunciem em voz alta o crime do suspeito para que todos saibam que nós, o clã Uchiha, estamos cuidando do caso, prendendo criminosos e defendendo o povo. Entendido? Além disso, nada de violência.
Toda operação deve envolver pelo menos 2 pessoas, uma para supervisionar e outra para executar a ordem. Se eu flagrar alguém usando violência, essa pessoa será demitida. O tom de voz de Uchiha Ryun era áspero, ao contrário do de Uchiha Hirotomo. Mas essa atitude rude na prática instilava medo e respeito. Nesse momento, um Jonin Uchiha deu um passo à frente. Sexto ancião. Seus pontos anteriores tratam de reformas internas e concordamos. Mas o que o senhor quis dizer quando afirmou que a força de segurança não se limitará aos Uchiha? Uchiha Ryun assentiu com a cabeça e sorriu. Eu sei. Todos pensam que a força de segurança foi criada pelo segundo Hokage, Senju Tobirama, especificamente para o clã Uchiha. Mas você já parou para pensar que aquele velho que sempre chamava os Uchiha de inerentemente maus, será que ele era realmente tão generoso assim? Fazer cumprir a lei significa criar inimigos. O poder é imenso. Se apenas um clã o monopolizar, não só os aldeões ficarão ressentidos conosco, como outros clãs também não aceitarão. Vocês ficam com toda a carne e não deixam nada para os outros? Você acha que é Uchiha Madara? Uchiha Ryun mencionou abertamente o nome de Madara, fazendo com que a multidão soltasse um suspiro de choque, com os olhos brilhando de culpa. Na Terra da Água, Uchiha Madara espirrou e franziu a testa. O tempo está ficando frio. Zetsu Negro, vá cortar lenha. Sim, Lorde Madara. Zetsu Negro então afundou no chão e desapareceu. De volta à reunião do clã, Uchiha Ryun examinou a multidão. Já que o poder da aplicação da lei é grande, mas também cria muitos inimigos, que outros clãs se juntem para compartilhar o fardo. Manteremos a liderança máxima e garantiremos que mais da metade dos membros sejam do nosso clã. Alguns podem se preocupar com a possibilidade de membros do clã perderem seus empregos. A solução é simples. Vou solicitar ao Hokage a ampliação dos cargos temporários. Estes terão os mesmos benefícios dos cargos oficiais, mas servirão como oficiais auxiliares. Mais tarde, o clã incentivará o empreendedorismo. Quando chegar a hora certa, promoveremos esses oficiais temporários ou os integraremos aos negócios. Antes de implementar as reformas, o clã Uchiha já havia considerado muitos aspectos. A força de segurança era de fato um privilégio concedido aos Uchiha pelo segundo Hokage, mas monopolizá-la sem compartilhar nenhum benefício era prejudicial à unidade. Assim, ele explicou tudo primeiro na reunião do clã. Quaisquer objeções deveriam ser levantadas abertamente, e não sussurradas pelas costas posteriormente. Os shinobi Uchiha trocaram olhares. O plano do sexto ancião era minucioso e eles não conseguiam encontrar nenhuma falha. O raciocínio era claro. O poder continuaria com o clã Uchiha, mas alguns cargos oficiais seriam concedidos a outros clãs. Os membros atuais da Força de Segurança perderiam seu status oficial, mas manteriam seus benefícios. Após refletirem um pouco, perceberam que tudo aquilo era para o bem do clã. Um a um, levantaram as mãos em concordância. Assim que a proposta fosse relatada ao Hokage Hiruzen Sarutobi no dia seguinte, Uchiha Ryun assumiria oficialmente o cargo de chefe da Força de Segurança Uchiha, não, da Força de Segurança de Konoha. A reunião durou até a meia-noite. Depois da entrega dos prêmios e do anúncio das promoções, todos finalmente deixaram o salão. Uchiha Hirotomo sorriu e disse, Ryun, é realmente impossível que a Força de Segurança permaneça inteiramente sob nosso controle? Líder do clã Hirotomo, eu entendo seus sentimentos. Mas a verdade é que monopolizar o poder nunca acaba bem. Certamente, como líder do clã, você entende isso melhor do que eu. O olhar de Uchiha Ryun carregava um toque de suspeita. Como você conseguiu se tornar líder de clã se não compreende um princípio tão básico? Uchiha Hirotomo entendia isso melhor do que ninguém. Mas o poder era inebriante. Ter controle total sobre a legislação, a aplicação da lei e o julgamento dentro do clã Uchiha era um privilégio incomparável. Ele estava apenas fingindo ignorância. Suspirando, deu um tapinha no ombro de Uchiha Ryun. Ryun, deixarei o futuro do clã Uchiha em suas mãos. Quanto àqueles que te intimidaram antes, eu já os mandei prender. Você decide como lidar com eles. Uchiha Ryun olhou para ele, surpreso. Na verdade, a recente guerra e as negociações o haviam feito esquecer o bullying do hospedeiro original. Ele não esperava que Uchiha Hirotomo se lembrasse e até mesmo lhe oferecesse a chance de resolver a situação. Líder do clã Hirotomo, você planejou isso muito bem. Então, exile esse shinobi para as fronteiras para guardar as fronteiras de Konoha, disse Uchiha Ryun com um sorriso. Só isso? Uchiha Hirotomo pensava que Ryun os puniria pessoalmente ou até mesmo os mataria. Mas esse foi o resultado? O que mais? Matá-los? Isso é desnecessário. Deixe-os treinar arduamente nas fronteiras. Talvez um dia, eles tragam glória ao clã Uchiha. Uchiha Ryun riu. De fato, quanto mais elevada a posição de alguém, mais ampla sua perspectiva. Uchiha Hirotomo sentia-se ao mesmo tempo satisfeito e dividido. De certa forma, Ryun parecia mais adequado para ser líder do clã do que ele próprio. Capítulo 95. Reportando-se ao Hokage, assumindo o cargo de chefe de departamento. Após conversar um pouco com Uchiha Hirotomo, Uchiha Ryun retornou à sua residência. Sua mente estava repleta de inúmeros pensamentos, os quais se dissiparam assim que ele puxou o cobertor sobre a cabeça. No dia seguinte, Uchiha Ryun acordou às 7 da manhã sem que ninguém precisasse chamá-lo. Em seguida, arrastou Uchiha Hirotomo consigo até o escritório do Hokage. Ainda era cedo, e as portas do andar de baixo ainda não estavam abertas. 2 shinobi guardavam a entrada.
Quando viram o Uchiha Hirotomo e o Uchiha Ryun chegarem, imediatamente se curvaram em saudação. Um era o chefe do clã mais proeminente e o outro era um shinobi lendário de Konoha. Seu status era inegavelmente significativo. Um dos guardas chegou a perguntar se deveriam notificar o Hokage. O Uchiha Ryun acenou com a mão e sorriu. Não precisa, não precisa. Não é urgente. O Hokage está extremamente ocupado e já sobrecarregado de trabalho. Como poderíamos incomodá-lo com assuntos tão triviais? Embora ele tivesse dito isso, os Zambu já haviam agido. Nesse momento, Hiruzen Sarutobi estava jantando em casa. Suas orelhas se mexeram, e ele deu uma risadinha. Bivaco, terminei de comer. Vou sair agora. Sarutobi Bivaco assentiu. Muito bem. Por que você tem que trabalhar tanto? A guerra acabou de terminar e você nem sequer tira um tempo para ficar em casa com seu filho. Enquanto falava, ela lançou um olhar para Sarutobi Shinozuki, que comia uma coxa de frango, com os olhos cheios de afeto maternal. Haha, o professor me confiou este cargo durante uma crise. Eu só tinha medo de não ser capaz de corresponder às suas expectativas. Agora, graças ao apoio de todos os clãs de Konoha, a guerra acabou, mas ainda há muitas coisas que exigem minha atenção como Hokage. Como posso relaxar? Dito isso, Hiruzen vestiu seu manto de Hokage, endireitou as costas e estendeu os braços. Sarutobi Bivaco sorriu e se levantou para ajeitar suas roupas, apertando o cinto enquanto dizia, cuide da sua saúde. Não se preocupe, ainda sou forte. Posso até viver até os 100 anos. Hiruzen sorriu. Diante dos aldeões, ele era o severo terceiro Hokage, mas em casa, era marido e pai. Você e suas piadas. Muito bem, continue. Volte cedo hoje à noite. Ah, e não deixe que eu te pegue espiando o banheiro feminino de novo. Bivaco bofou. Ela sabia exatamente o quão indisciplinado Hiruzen havia sido em sua juventude. Com a voz embargada pelas palavras da esposa, Hiruzen tossiu e disse, eu sei, pare de dar ouvidos a boatos. Eu sou Hokage. Como eu poderia espiar o banheiro feminino? Seu tom era firme, embora não totalmente convincente. Hiruzen saiu e fechou a porta atrás de si. Ao se virar, duas figuras apareceram, ajoelhadas diante dele. Se houver algo a relatar, diga lá fora, disse Hiruzen calmamente e caminhou em direção ao portão. Os dois Zambu seguiam de perto. Assim que Hiruzen chegou à rua, parou de repente e inclinou levemente a cabeça. Bem, o que você está relatando tão cedo pela manhã? Nesse momento, a autoridade de um líder se manifestou plenamente. Sua gentileza era reservada aos aldeões e shinobi, mas em relação aos seus subordinados, especialmente seus confidentes, ele adotava uma postura diferente. O Lord Hokage, o Uchiha Hirotomo e o Uchiha Ryun estão esperando por você em frente ao prédio do Hokage, informou Anbu. Ah, é? Por que os guardas não me avisaram? Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Era Ryun, o ancião Ryun. Ele disse que o Hokage está extremamente ocupado e não deve ser incomodado por assuntos triviais, então eles estão esperando do lado de fora do portão. Hahaha, Ryun é muito educado, muito obediente às regras. Isso é desnecessário. Tudo bem, eu entendo. Pode ir. Hiruzen ficou genuinamente satisfeito. Uma figura poderosa como Uchiha Ryun, demonstrando tanto respeito pelas regras, mostrava que ele, o Hokage, estava fazendo um bom trabalho. Ao mesmo tempo ficou curioso para saber o que Ryun queria discutir. Acelerou o passo e logo chegou ao prédio do Hokage. Uchiha Ryun viu Hiruzen e imediatamente se curvou. Lord Hokage. Uchiha Hirotomo fez o mesmo, curvando-se também. Hiruzen sorriu afetuosamente. Somos todos camaradas da mesma vila. Não há necessidade de tais formalidades. Enquanto falava, ajudou Uchiha Ryun e Uchiha Hirotomo a se levantarem. Vamos conversar lá dentro. Ele apontou para as portas agora abertas do prédio do Hokage e abriu caminho. Os dois o seguiram, conversando casualmente durante o trajeto. Assim que Hiruzen abriu a porta do escritório, fez um gesto para que se sentassem. Eles esperaram que ele se sentasse antes de se sentarem também. Ryun, chefe do clã Hirotomo, o que os traz aqui? Por favor, falem à vontade. Hiruzen sorriu. Uchiha Hirotomo levantou-se e juntou as mãos. Lord Hokage, administrar tanto o clã Uchiha quanto a força policial tornou-se demais para mim. Portanto, decidi entregar a força policial a Ryun. Espero sua aprovação. Hiruzen refletiu por um momento sem dizer nada. Ele lançou um olhar para Uchiha Ryun, com a mente a mil. Uchiha Ryun também se levantou. Lord Hokage, acredito que embora a força policial tenha sido um privilégio concedido ao clã Uchiha pelo segundo Hokage, ela não deveria pertencer exclusivamente aos Uchiha. Deveria ser a força policial de Konoha, a sua força policial. Depois que eu me tornar chefe do departamento, estou disposto a alocar metade dos cargos da força policial para membros de outros clãs da vila. Quanto aos membros Uchiha que forem removidos, eles serão colocados em uma unidade de reserva temporária, recebendo benefícios, mas sem cargos oficiais. Uchiha Ryun explicou seu plano em detalhes, intercalando expressões de apoio, admiração e elogios a Hiruzen, o que agradou muito o Hokage. Hiruzen olhou profundamente para Ryun e sorriu. Já que Ryun está disposto a compartilhar a autoridade da força policial com todos, como eu poderia me opor? Com isso, ele assinou a proposta de Ryun e a carimbou com o selo do Hokage. Para Hiruzen, as ações de Ryun foram benéficas.
Se havia uma área em que seu controle sobre a vila era deficiente, era a força policial. Agora que Ryun estava disposto a ceder metade dos cargos, isso significava que no futuro, a força policial incluiria seu povo, o povo de Dans e membros de outros clãs. Ele finalmente teria controle sobre os assuntos da força policial. Ushira Ryun sorriu. O Lord Okage é sábio. Se não houver mais nada a acrescentar, iremos embora. Espere, Ryun. Aqui está sua nomeação oficial como chefe de departamento. Sério, ficou tão animado com uma promoção que esqueceu seu selo. Você? Hiruzen balançou a cabeça com uma risadinha. Hehe, Lord Okage, eu estava muito animado. Ryun rapidamente pegou a carta de nomeação e agradeceu a Hiruzen. Prossiga. Quanto a preencher a outra metade das vagas, resolva isso rapidamente. Decida você mesmo quais candidatos recrutar. O tom de Hiruzen carregava um tom de significado mais profundo. Uchiha Ryun assentiu. Entendido. Então, ele e Uchiha Hirotomo saíram do prédio do Okage. Após sair, Ryun não olhou para trás, seguindo firmemente em direção à sede da polícia. Ele tinha plena consciência de que Hiruzen ainda poderia estar o observando. De fato, era esse o caso. Da janela de seu escritório, Hiruzen contemplava Uchiha Ryun, seus pensamentos indecifráveis. Após um instante, balançou a cabeça negativamente. Uchiha Ryun, verdadeiramente digno de ser neto de Uchiha Izuna. Sua perspicácia política e inteligência superam até mesmo as de seu avô. Com isso, Hiruzen retornou aos seus papéis. Capítulo 96 – Prosperidade na carreira. Após receber sua nomeação, Uchiha Ryun dirigiu-se imediatamente ao quartel-general da Polícia Militar de Konoha com a carta de nomeação. O clã Uchiha já havia informado todos os membros sobre esse assunto durante a reunião, então quando Uchiha Ryun chegou ao quartel-general, ninguém ficou surpreso. Tirando a chave que Uchiha Hirotomo lhe dera, ele abriu a porta do escritório e entrou. A mobília era simples, uma escrivaninha, um sofá e 5 banquinhos. Ele não esperava que o local de trabalho habitual de Uchiha Hirotomo fosse tão simples, não havia nem mesmo um jogo de chá. Uchiha Ryun reconheceu a integridade e a honestidade de Uchiha Hirotomo, mas depois de pedir a um subordinado que trouxesse os arquivos e os revisasse, ficou insatisfeito com os métodos e abordagens de trabalho de Hirotomo. Portanto, 2 horas depois, ele convocou os chefes de cada departamento da Polícia Militar para uma breve reunião. Ele reiterou o que havia dito durante a reunião do clã no dia anterior. Tanto os métodos quanto as abordagens precisavam de reforma. Além disso, ele criou um departamento de pessoal responsável pelo recrutamento externo, um departamento de imprensa para informar o público sobre as boas ações e as reformas políticas da Polícia Militar, e um escritório de reclamações para coletar opiniões e sugestões da população. O objetivo era servir verdadeiramente ao povo e fomentar uma relação próxima entre a polícia e a comunidade. Além disso, Uchiha Ryun disse ao chefe do departamento de pessoal: o clã Sarutobi receberá 3 vagas, o clã Shimura receberá 3 vagas, e todos os outros deverão passar por exames para uma competição justa. Após falar, ele deu um tapinha no ombro do chefe do departamento de pessoal e lhe lançou um olhar significativo. O chefe do departamento de pessoal era alguém com quem todos estavam familiarizados, Uchiha Ip, astuto e perspicaz. Uchiha Ip compreendeu as intenções de seu superior, mas não as expressou verbalmente. Em vez disso, respondeu seriamente: entendido. Após dar instruções e garantir que todos agissem imediatamente, Uchiha Ryun sentou-se no prédio da sede, revisando documentos. Ele anotou suas sugestões na seção de aprovação, carimbou aqueles que atendiam aos padrões para arquivamento e devolveu os que não atendiam para revisão de acordo com seu feedback. Durante algum tempo, o quartel-general da Polícia Militar fervilhava de atividade, com todos os departamentos trabalhando intensamente. Ao meio-dia, Tsunade queria encontrar Uchiha Ryun, mas foi informada de que ele já havia começado a trabalhar na Polícia Militar de Konoha. Ela ergueu uma sobrancelha. Ryun já está trabalhando? Então não posso ficar para trás. Assim, Tsunade foi visitar Hiruzen Sarutobi e conseguiu o cargo de diretora do Hospital Geral de Konoha. Ao passar pelo quartel-general da Polícia Militar de Konoha, ela deu uma olhada rápida, sorriu e continuou em direção ao hospital. Assim que a nomeação de Tsunade foi anunciada, muitos shinobi médicos comemoraram. Afinal, a técnica da palma mística era uma invenção de Tsunade. Mesmo aqueles que sabiam pouco sobre ela poderiam garantir posições estáveis e desfrutar de vários benefícios. Mas quando se tratava do cargo de diretor, ninguém ousava reivindicá-lo. Agora que Tsunade havia chegado, todos aceitavam e respeitavam sua autoridade. Em última análise, o dever dos shinobi médicos era curar os feridos e salvar vidas. Portanto, Tsunade organizou toda a equipe médica para realizar rondas nas enfermarias em conjunto, instruindo-os a observar e aprender cuidadosamente. Por um tempo, o Hospital Geral de Konoha também se tornou um centro de grande atividade. Perto do fim do expediente à tarde, Uchiha Ryun estava revisando documentos quando alguém bateu à porta. Franzindo a testa, ele não levantou o olhar e simplesmente disse: entre. A maçaneta girou e a porta se abriu. Era Uchiha Kiyoshi, chefe do departamento de publicidade. Informando ao chefe Ryun, o trabalho de divulgação está completo. Muitos clãs e shinobi civis estão perguntando quando os exames começarão. Muitos estão animados, disse Uchiha Kiyoshi com um sorriso. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Amanhã, às 9 horas, eu mesmo supervisionarei os exames.
Uchiha Kiyoshi assentiu com a cabeça e transmitiu a informação ao Uchiha Ippi, chefe do departamento de pessoal. Esses dois estavam entre os shinobi que haviam causado uma profunda impressão em Uchiha Ryun, então ele lhes confiou esses cargos. Ao pôr do sol, Uchiha Ryun se espreguiçou. Finalmente o trabalho do dia estava concluído. Exausto, Uchiha Ryun refletiu por um instante. Não, ele não podia continuar trabalhando assim. Se fizesse tudo sozinho, quando teria tempo para treinar? Nesse instante, uma ideia lhe ocorreu. Ele decidiu treinar uma secretária para trabalhar ao seu lado por 1 ou 2 meses, aprendendo como ele revisava documentos. Somente os problemas mais graves e que não pudessem ser resolvidos seriam levados até ele. Com isso decidido, Uchiha Ryun saiu do escritório, trancou a porta, guardou a chave no bolso e se preparou para ir embora. Ao passar pelos oficiais e gerentes que ainda estavam no prédio, cada um o cumprimentou respeitosamente com o chefe Ryun. O novo regulamento especificava que durante o expediente, os títulos deveriam ser usados, e todos se adaptaram rapidamente. Uchiha Ryun sorriu e disse, depois do trabalho, pode me chamar apenas pelo meu nome. Todos riram, mas sabiam que não deviam levar aquelas palavras a sério. Se o fizessem, suas carreiras estariam acabadas. Após a saída do chefe Ryun do quartel-general, os oficiais e gerentes restantes finalmente relaxaram e se prepararam para arrumar suas coisas e ir embora. Afinal, se o chefe não fosse embora, quem se atreveria? Assim que Uchiha Ryun saiu, deparou-se com uma bela cena. Tsunade com seu casaco branco sobre o braço direito parada ali, lançando olhares ocasionais em direção à entrada da polícia militar. No instante em que Uchiha Ryun apareceu, os olhos de Tsunade brilharam. Ela sorriu e correu em sua direção. Uchiha Ryun sorriu e abriu os braços. Tsunade pulou em seus braços, envolvendo com os braços. Por que você demorou tanto para terminar o trabalho, Ryun? Tsunade fez beicinho, esfregando a bochecha no pescoço dele antes de olhar em seus olhos. Uchiha Ryun sorriu, impotente. Não tenho escolha. Acabei de começar o trabalho, então há muito o que fazer. Vai melhorar em breve. Ao notar seu jaleco branco, ele perguntou, você foi ao hospital hoje? Eu queria te encontrar mais cedo para sairmos, mas disseram que você estava trabalhando. Eu não podia ficar parada sem fazer nada, então também pedi um emprego para o velho, diretor do Hospital Geral de Konoha, disse Tsunade. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Tão competitivo. Claro. Tsunade bufou. Então Uchiha Ryun tentou colocá-la no chão, mas Tsunade resmungou. Não. Estou abraçando meu namorado. Qual o problema? É que estamos na entrada da polícia militar. Talvez não seja apropriado. E se antes que Uchiha Ryun pudesse terminar, a porta atrás dele se abriu rangendo. A pessoa que estava dentro viu a cena na entrada e imediatamente fechou a porta novamente. Uchiha Ryun nem teve tempo de se virar antes que a porta se fechasse com força. Lá dentro, o shinobi que estava prestes a sair agora suava nervosamente. Droga, por que ele tinha que presenciar algo tão doce? Quando voltou sua atenção para o escritório, viu todos ainda em suas mesas, ocupados com o trabalho. Esfregou os olhos. Não deveriam estar de folga? Por que ainda estavam trabalhando? Uchiha Ryun ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Tsunade, desça. Veja, eles nem se atrevem a sair agora. Ah, tudo bem. Tsunade fez beicinho, parecendo um pouco desapontada. Mas então ela rapidamente deu um beijo na bochecha de Uchiha Ryun antes de pegar sua mão. Vamos às compras. Muito bem, vamos lá. Uchiha Ryun tocou o local em sua bochecha onde ela o havia beijado e sorriu. De mãos dadas, os dois caminhavam pela rua banhada pelo brilho do sol poente em direção a uma loja de ramen. Afinal, você precisa se alimentar bem antes de poder se movimentar, certo? Capítulo 97. Horas extras obrigatórias. Após confirmar que Uchiha Ryun e Tsunade haviam saído, o homem abriu a porta novamente, suspirou aliviado e pegou sua pasta para ir embora do trabalho. No entanto, para sua surpresa, quando se virou, seus colegas saíram conversando e rindo. Ele ficou intrigado. Não deveriam estar fazendo hora extra? Enquanto isso, Uchiha Ryun e Tsunade chegaram a uma loja de ramen e pediram 2 tigelas de ramen tradicional. Eles ficaram sentados comendo enquanto conversavam. Como foi? Cansado? Diretora Tsunade, como foi seu primeiro dia de trabalho? Havia muitos pacientes? Perguntou Uchiha Ryun enquanto comia seu macarrão. Tsunade balançou a cabeça. Nada mal. A maioria dos feridos no hospital já recebeu tratamento. Eu apenas fiz exames de rotina e ensinei algumas técnicas médicas aos médicos. Não se preocupe comigo. E você, Ryun? Você saiu tão tarde, deve ter estado ocupado. Enquanto falava, ela pegou o ovo de sua tigela e o colocou na de Uchiha Ryun. Uchiha Ryun sorriu e aceitou o ovo. Primeiro dia, afinal. Sempre tem muita coisa para fazer. Muitos documentos para revisar, métodos para ajustar, então sim, estou um pouco ocupado. Os dois compartilharam suas experiências do dia. Nesse instante, um homem baixo, de olhar esbugalhado e expressão sinistra, entrou. Ele olhou em volta, seu olhar finalmente pousando em Uchiha Ryun, que estava comendo ramen. Os bolsos do homem estavam volumosos, talvez houvesse algo bom lá dentro. Seus olhos brilharam. Ele pediu a tigela de ramen de frango mais barata e sentou-se atrás de Uchiha Ryun. Observando Uchiha Ryun e Tsunade conversando alegremente, suas mãos começaram a ficar inquietas. Ele estendeu a mão e rapidamente tirou algo do bolso de Uchiha Ryun.
A princípio seus olhos brilharam, seria prata? Mas quando ele a retirou completamente, seu rosto enrijeceu. Ele imediatamente tentou colocá-la de volta, apenas para olhar para cima e ver Uchiha Ryun sorrindo para ele. O ladrão engoliu em seco. E se eu dissesse que só estava tentando te ajudar a pegar? Você acreditaria em mim? Droga, ele tinha acabado de roubar de um policial, e o que ele levou foi um par de algemas. Quer minha opinião? Não acredito em você. Uchiha Ryun pegou as algemas e prendeu uma ponta no pulso do ladrão e a outra na perna da mesa. O pé da mesa estava fixo no chão, então não havia como ele escapar. Tsunade riu da cena. Você já sabia que ele era um ladrão? Uchiha Ryun assentiu. No momento em que ele se aproximou e começou a me encarar, percebi seu comportamento de relance. Tive um pressentimento, mas nenhuma prova, então não pude fazer nada. Agora que ele foi pego em flagrante, Tsunade, você se importaria de ser minha testemunha? Claro, chefe Ryun. Com certeza testemunharei a seu favor. Acha que ele vai se arrepender quando descobrir que você é o novo chefe da Polícia Militar de Konoha? Tsunade falou alto de propósito para que o ladrão pudesse ouvir. O rosto do ladrão empalideceu. Pego em flagrante, ele um ladrão roubando algemas da Polícia Militar, e quem o pegou foi o chefe. Ele estava perdido. Desesperado, ele enxugou as lágrimas e implorou. Shinobi-sama, não, chefe-sama. Eu errei. Por favor, me deixe ir. Eu tenho uma mãe de 8 anos e um filho de 80 para alimentar em casa. Que absurdo é esse? Escute o que você está dizendo. E como você pretende alimentá-los? Roubando? Enganando? É assim que você retribui aos aldeões, à aldeia e à nação? Jovem, aconselho você a pensar bem. Uchiha Ryun não demonstrou nenhuma compaixão, apenas repreendeu e deu sermões. Simpatizar com o ladrão? De jeito nenhum. Se esse tipo de comportamento não fosse punido severamente desde o início, os roubos só aumentariam, saindo do controle até que a pessoa se tornasse irrecuperável. Tsunade apenas sorriu. Ela concordava plenamente com a abordagem de Ryun. Apesar de ser mulher, não era ingênua o suficiente para ter pena de um ladrão. Fora. Ei, terceiro irmão, por que o quinto irmão ainda não apareceu? Será que as habilidades dele enferrujaram? Perguntou um homem. Aquele que estava espiando lá dentro, o terceiro irmão, exclamou de repente. Oh não, chefe. O quinto irmão deu de cara com um policial. Aquele cara o algemou na perna da mesa. Droga. Que azar. O quinto irmão roubou de um oficial, praguejou o chefe. O que vamos fazer, chefe? Não podemos simplesmente deixar o quinto irmão ser preso, disse o terceiro irmão, ansioso. É isso aí, chefe. O quinto irmão é nosso irmão de juramento, acrescentou outro homem, o quarto irmão. Ele e o quinto irmão vieram do mesmo lugar. O homem de óculos e aparência erudita, o segundo irmão, se pronunciou. Chefe, tem um plano que pode salvar o quinto irmão. Após a explicação, os olhos do chefe brilharam. Ótimo. Segundo irmão, faremos do seu jeito. Você é o esperto. Próximo. Os quatro irmãos fingiram passar em frente à loja de ramen e olharam para dentro. O quarto irmão gritou de repente. Quinto irmão. O que aconteceu? O que você fez? Por que está algemado? Ei, o que significa isso? Por que você está prendendo meu irmãozinho? Ele chegou a empurrar Uchiha Ryun. Uchiha Ryun não se moveu. Limpou a boca com um guardanapo e se virou para encarar os quatro homens. Antes que pudesse falar, apenas o homem de óculos e o de aparência mais velha permaneceram em silêncio. Uma operação de gangue? Ótimo. Vamos ver que tipo de atuação você consegue dar. O chefe começou a lamentar-se. Vocês, Uchiha, não têm senso de justiça? Por que meu irmão está sendo preso só por comer macarrão? Não existe lei, não existe ordem. Ele até conseguiu espremer uma lágrima. Foi uma cena verdadeiramente comovente. Logo, os moradores que passavam por ali se aglomeraram em volta da loja para assistir ao espetáculo. Alguns reconheceram o grupo, eles eram conhecidos por serem preguiçosos e encrenqueiros que roubavam e trapaceavam. Agora que tinham sido pegos, era hora de aprenderem a lição. Outros, desconhecendo a situação, ouviram os gritos do chefe e começaram a ficar do lado dos ladrões. O quinto irmão baixou a cabeça, fingindo-se injustiçado, permanecendo em silêncio. Uchiha Ryun sorriu com desdém. Então não era a primeira vez que faziam isso. Tsunade estava furiosa. Ela estava prestes a falar quando Uchiha Ryun fez um sinal para que ela se calasse. Ele se levantou e disse friamente, eu sou Uchiha Ryun, o recém-nomeado chefe da Polícia Militar de Konoha. Mesmo que você fosse o Hokage, não pode simplesmente prender pessoas sem motivo. O quarto irmão interrompeu Uchiha Ryun. Uchiha Ryun franziu a testa. Apenas o segundo irmão empalideceu. Aquele nome, Uchiha Ryun. Oh não. Ele esfregou os olhos e olhou novamente, confirmando sua identidade antes de desabar no chão. Uchiha Ryun, o matador de ouro carmesim. Eles estavam acabados. Completamente acabados. O chefe, ao ver a reação do segundo irmão, perguntou rapidamente o que havia de errado. Mas o segundo irmão estava tão abalado que não conseguiu falar. Esse homem, continuou Uchiha Ryun, pediu uma tigela de ramen, sentou-se atrás de mim e, enquanto eu estava distraído, roubou minhas algemas. Eu o peguei. De acordo com a lei de Konoha, o roubo é punível com 5 a 7 dias de prisão. Durante a prisão não usei violência, ameaças ou coerção. Você pode perguntar ao próprio suspeito. Ele apontou para o quinto irmão algemado. Se duvidam das minhas palavras, podem solicitar ao clã Yamanaka que extraia as memórias dele. Minha atuação segue rigorosamente o protocolo.
Se alguém acredita que agir de forma inadequada, pode denunciar ou apresentar uma queixa. Uchiha Ryun falou calmamente, observando os aldeões. Eu posso testemunhar. Tsunade declarou em voz alta, encarando os 5 ladrões. Os aldeões olharam para ele e depois para Tsunade. Este Uchiha parecia diferente. Suas palavras eram lógicas, e ele estava até disposto a deixar que os Yamanaka verificassem a verdade, o que significava que ele não tinha nada a esconder. Então todos voltaram seus olhares de desprezo para os ladrões. Sério, acabei de sair do trabalho e agora sou obrigado a fazer hora extra, murmurou Uchiha Ryun. Capítulo 98. Retirar e recrutar pessoas. Vendo que Uchiha Ryun havia explicado tudo claramente, e com Tsunade também testemunhando, todos os presentes ficaram do lado de Uchiha Ryun. Com exceção do 5º membro, os outros 4 foram subjugados por Uchiha Ryun, em um instante, sem qualquer capacidade de resistir. Como a loja de macarrão estava lotada, 2 membros da força policial Uchiha também apareceram para investigar a situação. Antes mesmo que pudessem perguntar, viram Uchiha Ryun parado ali, com 4 pessoas amarradas ao seu lado e uma algemada à perna de um banquinho. Chefe, o que aconteceu aqui? Perguntou rapidamente um dos Uchiha. Antes que Uchiha Ryun pudesse responder, as pessoas ao redor explicaram a situação aos poucos. Uchiha Ryun sorriu. Viu? Os olhos das pessoas são aguçados. Da próxima vez que você lidar com um caso, lembre-se de seguir os novos regulamentos. Ele deu um tapinha no ombro dos 2 Shinobi Uchiha. Os 2 Shinobi Uchiha assentiram rapidamente em concordância. Depois assumiram a custódia da quadrilha de ladrões de 5 membros e os escoltaram de volta para a prisão da força policial. A multidão aplaudiu e vibrou, ponderando as palavras que o chefe acabará de proferir. Os 2 Shinobi decidiram secretamente aprender com os métodos do chefe no futuro. Assim que os suspeitos foram levados, a multidão na entrada se dispersou, elogiando a força policial Uchiha por proteger a segurança e os bens dos moradores de Konoha. Portanto, desde que você explique claramente, anuncie sua identidade e faça cumprir a lei abertamente, a maioria das pessoas entenderá a situação. Se você não disser nada, quem saberá quem você é ou por que está prendendo alguém? Uchiha Ryun pegou a mão de Tsunade e os 2 passearam pela rua. Depois de caminharem um pouco, Tsunade sorriu. Ryun, você é tão inteligente. No passado, os Uchiha agiam diretamente sem explicações, o que os fazia parecer arrogantes aos olhos dos aldeões. Mas a sua abordagem agora fez com que eles confiassem em você e a elogiassem. Se a força policial Uchiha continuar aplicando a lei dessa forma, os aldeões provavelmente não terão mais do que reclamar. Seus olhos brilharam. Sim, eles farão isso. De agora em diante, a força policial Uchiha aplicará a lei dessa maneira, garantindo que tanto o procedimento quanto a realidade sejam respeitados. Faremos com que mais aldeões saibam que os Uchiha servem ao povo, disse Uchiha Ryun com um sorriso. Tsunade assentiu com a cabeça e apertou o braço de Uchiha Ryun. Os 2 vagaram por um longo tempo e só se separaram à noite. Assim que Uchiha Ryun retornou às instalações do clã, viu um grupo de pessoas esperando na entrada. Yuga Sekijo, Shibuya Burami, Nara Lumin, Akimichi Torifu, Yamanaka Komokai e outros chefes de clã estavam todos lá. Eles tinham ouvido falar do recrutamento da força policial e vieram visitar Uchiha Ryun. Depois de perguntarem mais cedo, descobriram que ele ainda não havia retornado, então esperaram na entrada. No instante em que Uchiha Ryun apareceu, Yuga Sekijo foi o primeiro a reagir. Ele sorriu e disse, Chefe Ryun, olá. Ah, olá. Você é o chefe do clã Yuga, certo? Lembro-me de você da reunião dos Hokages, disse Uchiha Ryun com um sorriso, apertando a mão de Yuga Sekijo. Em seguida, o trio Inushikasho fez o mesmo, cumprimentando Uchiha Ryun, que também apertou as mãos deles. Uchiha Ryun então sorriu. O que traz todos vocês aqui? Por que não entram para tomar um chá com o chefe do clã em vez de ficarem parados na entrada? Ele já havia adivinhado o propósito deles, mas não podia ser ele a mencionar o assunto. Eles trocaram olhares antes de encararem Yuga Sekijo, que esboçou um sorriso. Sério, você está me fazendo dizer isso? Depois de organizar as palavras, ele sorriu e disse, Ryun, viemos perguntar se há alguma vaga na sua força policial que... Antes que pudesse terminar, Uchiha Ryun o interrompeu rapidamente. Desculpe, todos serão tratados igualmente. Todos devem passar na avaliação para ingressar na força policial e receber cargos oficiais. Essas palavras fizeram com que todos ficassem desapontados. No entanto, os olhos de Nara Lumin brilharam. Ryun, você pode nos dizer o que a avaliação vai testar? Conhecer o conteúdo ajudaria os membros do clã a se prepararem com antecedência, facilitando a aprovação. Uchiha Ryun sorriu. Bem, tudo bem, eu posso te contar. Mas o quê? Perguntou Yuga Sekijo novamente. Mas cada clã pode ter no máximo 2 membros recrutados. Gostaria de saber se você aceita isso, disse Uchiha Ryun com um sorriso. Metade das vagas na força policial não eram muitas. Após discutirem entre si, os chefes dos clãs concordaram, pois o objetivo de enviar pessoas à polícia era obter informações, não ocupar cargos oficiais. 2 por clã eram suficientes. Uchiha Ryun, por outro lado, queria que esses clãs compartilhassem as responsabilidades da força policial com os Uchiha. Então ele definitivamente permitiria que seus membros se juntassem. Essa foi a oportunidade perfeita para definir as condições com antecedência. Muito bem, por favor, explique, Ryun, disseram os chefes dos clãs, assentindo em concordância. Uchiha Ryun sorriu. Amanhã, todos serão tratados igualmente.
Uma corrida com peso de 22 quilos sem usar chakra. Os melhores permanecerão. Nara Lumin franziu a testa. Será que os cargos administrativos também exigem corrida? O talento físico do clã Nara não era dos melhores, o que o preocupava. Uchiha Hyun balançou a cabeça. Cargos administrativos testarão a consciência política e qualidades semelhantes. Os detalhes não podem ser divulgados. Depende do talento. Na verdade, os 2 testes de Uchiha Hyun não serviram para nada. Uma corrida de 20.000 metros com peso, sem chakra, testou a resistência e o condicionamento físico, que não podem ser melhorados da noite para o dia. Mesmo que soubessem esta noite, não teriam tempo para treinar. Além disso, já haviam concordado com a condição de Uchiha Hyun de um máximo de 2 recrutas por clã. Ainda assim, ninguém reclamou. Aqueles com boa forma física podiam tentar, enquanto os menos fortes podiam fazer o exame para o cargo de escriturário. Se nenhuma das 2 opções desse certo, a culpa não era de Uchiha Hyun. O grupo se dispersou gradualmente, e Uchiha Hyun desviou lentamente o olhar antes de voltar para casa para dormir. No dia seguinte, a entrada da força policial estava lotada de pessoas, incluindo shinobi de clãs e shinobi civis. Cada clã enviava apenas 2 shinobi, aqueles com boa forma física ou aqueles que pareciam inteligentes, enquanto os shinobi civis vinham em número muito maior. Uchiha Hyun não dormiu até mais tarde hoje. Em vez disso, esperou no prédio bem cedo. Exatamente às 9 horas da manhã, ele apareceu na entrada. Olhando para a multidão, ele sorriu. Que lugar animado! Quando Uchiha Hyun apareceu, a multidão se aquietou. O motivo era simples. Ele era poderoso, o examinador-chefe deste teste e o chefe da força policial. Bem, indico que a avaliação está dividida em 2 categorias. Uma é para agentes da lei, que consiste em um teste físico. A outra é para cargos administrativos, que consiste em uma redação sobre políticas públicas. Candidatos, por favor, encontrem a área de teste que melhor se adequa a vocês. O conteúdo específico será explicado por outros membros da força policial. Após dizer isso, Uchiha Hyun caminhou em direção à área de exame para escriturários. Enquanto isso, Uchiha Kiyoshi informou a todos sobre os detalhes. Após 1 hora de preparação, a avaliação começou. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.